A Ilha do Dr. Moreau, H.G. Wells, capítulo 12. Os ditadores da lei. Foi quando alguma coisa gelada tocou a minha mão. Tive um sobressalto violento e vi uma coisa rosada perto de mim, que parecia mais uma criança mutilada do que qualquer outra coisa no mundo. A criatura tinha a expressão amena e repulsiva de uma preguiça, a mesma testa baixa e os mesmos gestos lentos. Quando o primeiro choque da mudança de iluminação passou, vi de forma mais distinta os arredores. A pequena criatura com aparência de preguiça estava de pé, olhando para mim. Meu guia tinha desaparecido. O local era um corredor estreito entre paredões altos de lava. Uma falha em uma superfície nodosa, cercada de ambos os lados de algas marinhas, folhas de palmeiras e juncos apoiados à rocha, formando abrigos rústicos e impenetravelmente escuros. O caminho tinha no máximo 3 metros de largura, atulhado de pedaços de frutas em decomposição e outros dejetos, o que explicava o fedor desagradável do local. A pequena criatura rosada parecia com uma preguiça. Ainda estava me encarando quando o homem símio reapareceu na abertura do abrigo mais próximo e me chamou para entrar. Nesse momento, um outro monstro encurvado saiu de outro daqueles nichos na estranha alameda, e sua silhueta se postou contra o espaço verde iluminado à distância, virada para mim. Eu hesitei, me perguntando se deveria voltar em disparada pelo caminho por onde viera. Mas então, determinado a seguir em minha aventura, ergui meu pedaço de pau com o prego na ponta e entrei no pequeno abrigo fedorento atrás do meu guia. Era um espaço semicircular, com a forma de meia colmeia, e encostada à parede rochosa que formava seu interior, havia uma pilha de frutas variadas e cocos. Alguns recipientes toscos de lava e madeira estavam espalhados pelo chão, além de um branquinho rústico. Não havia fogo aceso. No canto mais escuro da cabana estava um vulto sem forma que grunhiu um monossílabo quando entrei. O homem símio estava diante da luz fraca da abertura e estendeu um coco partido ao meio para mim quando me dirigi agachado ao outro canto do recinto. Eu o apanhei e comecei a comê-lo, tentando demonstrar a maior serenidade possível, apesar do meu estado de nervos tenso e trepidante e da proximidade quase insuportável proporcionada pelo abrigo. A criaturinha rosada estava postada do lado de fora da abertura da cabana, e alguma outra coisa com o rosto pardo e olhos brilhantes foi espiar por cima de seu ombro. Ei, disse a silhueta indiscernível no canto oposto. É um homem! Um homem! Matraqueou o meu guia. Um homem, um homem, um homem vivo como eu. Calado, disse a voz na escuridão, soltando um grunhido. Continuei comendo meu coco num silêncio opressivo. Esquadrinhei a escuridão, mas não consegui enxergar nada. É um homem, repetiu a voz. Ele vem viver conosco? Era uma voz grossa com uma peculiaridade, uma espécie de sibilar que me soou estranha, mas com um sotaque britânico estranhamente correto. O homem símio virou para mim como se esperasse que eu fizesse algo. Entendi aquela pausa como uma pergunta. Ele vem viver com vocês, respondi. É um homem, ele precisa aprender a lei. Comecei a distinguir uma escuridão mais profunda na penumbra, um vago contorno de uma figura acocorada. Então, notei que a abertura do local estava escurecida por mais 2 cabeças. Apertei o pedaço de pau com mais força na mão. A criatura na escuridão se manifestou em um tom mais alto. Diga as palavras. Eu não tinha ouvido o que ele dissera antes. Não andar de 4. Essa é a lei. A criatura repetiu em uma espécie de recitação. Fiquei confuso. Diga as palavras. O homem símio repetiu a instrução do outro, e as figuras na abertura ecoaram a frase com um tom de ameaça.
Concluí que precisava repetir aquela frase idiota. Então, teve início uma cerimônia insana. A voz na escuridão começou a entoar uma litania de loucuras. E frase por frase, eu e os demais repetíamos. Enquanto isso, eles oscilavam de um lado para o outro, batendo as mãos nos joelhos. E eu fiz o mesmo. Na minha cabeça, era como se eu já estivesse morto e em outro mundo. Na cabana escura, as silhuetas grotescas, iluminadas de tempos em tempos por um fiapo de luz, se balançavam e recitavam em uníssono. Não andar de quatro. Essa é a lei, pois não somos homens. Não sugar ao beber. Essa é a lei, pois não somos homens. Não comer carne ou peixe. Essa é a lei, pois não somos homens. Não arranhar a casca das árvores. Essa é a lei, pois não somos homens. Não perseguir outros homens. Essa é a lei, pois não somos homens. E a coisa seguia adiante, incluindo proibições do que para mim eram as coisas mais loucas, impossíveis e indecentes que alguém poderia imaginar. Uma espécie de fervor rítmico se abateu sobre nós. Continuamos falando e balançando cada vez mais depressa, repetindo aquelas leis inacreditáveis. Na aparência, eu estava contagiado pela catarse dos brutos, mas dentro de mim a derrisão e a aversão se misturavam. Percorremos uma longa lista de proibições, e então a recitação prosseguiu com outra fórmula. A morada da dor é dele, a mão que produz é dele, a mão que fere é dele, a mão que cura é dele. E assim prosseguiu uma longa lista, na verdade uma bobagem incompreensível sobre ele, quem quer que fosse. Era possível imaginar que se tratava de um sonho, mas eu nunca tinha ouvido recitações em sonho antes. O clarão do raio é dele, entoamos. O mar profundo e salgado é dele. Um pensamento terrível me ocorreu. A ideia de que Morro, depois de animalizar aqueles homens, pudesse ter incutido em seus cérebros limitados uma espécie de deificação de sua própria figura. No entanto, a proximidade daqueles dentes brancos e daquelas garras poderosas era grande demais para que eu interrompesse minha recitação por isso. As estrelas do céu são dele. Por fim, a entoação terminou. Vi o rosto do homem símio molhado de suor e, com os olhos mais acostumados à penumbra, consegui enxergar de forma mais clara a figura no canto de onde vinha a voz. Era do tamanho de um homem, mas parecia recoberto de uma pelagem cinzenta como a de um cão terrier. O que era aquilo? O que eram eles todos? Imagine-se em um local habitado pelos mais terríveis aleijões e doentes mentais que é possível conceber, e talvez você consiga entender, em certa medida, minha sensação em meio àquelas caricaturas humanas. Ele é um homem de 5, um homem de 5, um homem de 5, como eu, disse o homem símio. Eu estendi as mãos. A criatura cinzenta no canto se inclinou para a frente. Não andar de 4. Essa é a lei. Pois não somos homens? Ele disse, estendendo uma garra estranhamente distorcida e segurando meus dedos. Era quase como um casco de cervo transformado em garra. Tive que me segurar para não gritar de surpresa e dor. Seu rosto se aproximou e examinou minhas unhas, aparecendo sob a luz fraca que entrava pela abertura da cabana. E me vi com um estremecimento de asco que não era uma face, nem de homem, nem de animal, apenas um aglomerado de pelagem cinzenta, com 3 aberturas cinzentas marcando a presença dos olhos e da boca. Ele tem unhas pequenas, comentou a figura de rosto cabeludo. Isso é bom. Muitos se complicam com unhas compridas. Ele soltou minha mão e instintivamente peguei meu pedaço de pau. Coma raízes e verduras. É a vontade dele, disse o homem símio. Eu sou o ditador da lei, afirmou a figura cinzenta. Aqui vêm todos os novos para aprender a lei. Eu fico no escuro e dito a lei.
É assim mesmo, disse um dos bichos na abertura. Cruéis são os castigos para quem não respeita a lei. Ninguém escapa. Ninguém escapa, disseram os outros bichos, trocando olhares furtivos. Ninguém, falou o homem símio. Ninguém escapa. Veja, eu fiz uma coisa pequena, uma coisa errada uma vez. Resmungava, parei de falar. Ninguém conseguia entender. Estou queimado, marcado na mão. Ele é grande, ele é bom. Ninguém escapa, disse a criatura no canto. Ninguém escapa, repetiu o povo-bicho, trocando olhares de apoio. Pois para todos o desejo é ruim, falou o cinzento ditador da lei. O que você vai desejar, não sabemos, mas saberemos. Alguns desejam perseguir coisas que se movem, observar e espreitar e esperar e dar o bote, matar e morder, morder profundo, sugar o sangue. É ruim. Não perseguir outros homens, essa é a lei, pois não somos homens? Não comer carne ou peixe, essa é a lei, pois não somos homens? Ninguém escapa, disse um bruto malhado, parado na abertura de entrada. Para todos, o desejo é ruim, falou o cinzento ditador da lei. Alguns desejam rasgar com os dedos e as mãos para encontrar o interior das coisas. Cavocando a terra, é ruim. Ninguém escapa, disseram os homens na entrada. Alguns arranham árvores, alguns cavocam as tumbas dos mortos. Alguns lutam com a testa ou com os pés ou as garras. Alguns mordem de repente, sem nenhum motivo. Alguns gostam de sujeira. Ninguém escapa, disse o homem símio, coçando a panturrilha. Ninguém escapa, repetiu a pequena preguiça rosada. O castigo é rápido e certeiro. Portanto, aprenda a lei, diga as palavras. Ele começou de novo a estranha litania da lei, e mais uma vez eu e as demais criaturas começamos a recitar e a balançar. Minha cabeça girava a mil com a cantoria, de cheiro forte do lugar, mas eu segui adiante, confiando que em algum momento haveria novos desdobramentos. Não andar de quatro, essa é a lei, pois não somos homens? Estávamos fazendo tanto barulho que não percebi o tumulto do lado de fora, até que alguém que deduzi ser um dos homens suínos que eu vira antes, enfiou a cabeça no recinto por cima da pequena preguiça rosada e gritou exaltadamente alguma coisa que não consegui identificar. Imediatamente, aqueles que estavam na abertura da cabana desapareceram. O homem símio saiu às pressas. A criatura que até então se mantinha na escuridão o seguiu. E só então notei como era grande e desajeitada, e coberta de uma pelagem prateada, e eu fui deixado sozinho. Antes de chegar à entrada da cabana, ouvi o latido de um cão de caça. No momento seguinte, eu estava de pé do lado de fora da entrada, com meu pedaço de cadeira na mão, sentindo cada músculo do corpo tremer. Diante de mim estavam as costas disformes de talvez 2 dezenas de membros do povo-bicho, com suas cabeças deformadas, semi-escondidas pelas escápulas. Todos gesticulavam exaltadamente. Outros rostos semi-animalescos e curiosos se espichavam para fora dos abrigos. Olhando na direção para a qual estavam virados, vi aparecer por entre a névoa sob as árvores, além do fim do corredor de cabanas, a silhueta escura e o rosto branco e terrível de Morro. Ele segurava o cão de caça excitado pela correia, e logo atrás vinha Montgomery com o revólver em punho. Por um momento fiquei paralisado de pavor. Quando me virei, vi que a passagem atrás de mim estava bloqueada por outro bruto grandalhão com um enorme rosto cinzento e olhinhos brilhantes, que avançavam na minha direção. Olhei ao redor e vi à minha direita, uns 5 metros adiante, uma abertura estreita no paredão de rocha, pela qual um raio de luz penetrava as sombras. Pare! Gritou Morro quando me dirigi a esse local. E então, detenham-no! Depois dessa ordem, o primeiro rosto se voltou para mim, e então os demais. Suas mentes bestiais eram felizmente lerdas. Esbarrei com o ombro em um monstro desajeitado,
que estava se virando para ver a que Morro se referia, e o arremessei para cima de outro. Senti suas mãos apalparem o ar, tentando me segurar, mas sem sucesso. A criaturinha rosada, parecida com uma preguiça, disparou na minha direção e eu a acertei com o prego, cortando seu rosto feioso, e em um instante estava escalando o caminho íngreme, uma espécie de chaminé inclinada que subia pela garganta. Ouvi um uivo atrás de mim e gritos de peguem-no, segurem-no. E a criatura de rosto cinzento apareceu atrás de mim e enfiou o corpanzil na abertura. Vamos, vamos, eles gritavam. Fui escalando a fenda na rocha e saí no solo sulfuroso a oeste do vilarejo dos homens-bichos. Corri pela clareira esbranquiçada e desci uma encosta íngreme, com árvores esparsas, chegando a uma baixada de juncos altos. Senti sob meus pés um solo espesso, escuro e enlameado. A abertura se revelou uma bênção para mim, pois sua passagem estreita e inclinada deve ter detido meus perseguidores mais próximos. Quando me embrenhei nos juncos, o primeiro deles estava apenas saindo da abertura. Segui abrindo caminho no mato por mais alguns minutos. O ar atrás de mim e ao redor logo foi preenchido por gritos ameaçadores. Ouvi o tropel de meus perseguidores emergindo da abertura e correndo pela encosta. E então a agitação nos juncos e, de tempos em tempos, o estalo de um galho quebrado. Algumas criaturas urravam como aves de rapina na emoção da caçada. O cão de caça latia mais à esquerda. Ouvi Morro e Montgomery gritando nessa mesma direção. Dei uma guinada para a direita. Nesse momento tive a impressão de ouvir Montgomery berrar para que eu corresse para me salvar. Em seguida, o chão cedeu, espesso e barrento, sob os meus pés. Mas eu estava desesperado e segui em frente, com lama até os joelhos, e emergi em uma trilha serpenteante em meio a caniços altos. O som dos meus perseguidores se deslocou para a esquerda. Num determinado local, 3 estranhos animais rosados e saltitantes, mais ou menos do tamanho de gatos, pularam para sair da minha frente. A trilha seguia encosta acima, atravessava outra clareira com incrustação esbranquiçada e mergulhava em mais um matagal. Então, subitamente, seguia em paralelo à beirada de uma elevação vertical e terminava sem aviso, de forma abrupta, como o fosso de um parque inglês. E eu ainda estava correndo com todas as forças e só vi o abismo quando já estava mergulhando no vazio. Despenquei de cabeça sobre os antebraços no meio dos espinhos e me levantei com um rasgo na orelha e o rosto ensanguentado. Caíra em uma ravina rochosa e espinhosa, coberta por uma névoa úmida que pairava no ar em pequenas nuvens, cortada no centro por um córrego estreito de onde vinha a névoa. Fiquei perplexo por deparar com uma neblina em um dia de sol forte, mas não tinha tempo para pensar a respeito. Virei à direita na direção da correnteza, na esperança de que o mar estivesse daquele lado, para que eu pudesse então me afogar. Apenas mais tarde percebi que na queda tinha perdido o meu pedaço de pau com o prego na ponta. A ravina se tornou estreita demais para permitir a minha passagem em um trecho, e sem pensar, coloquei o pé na água. Pulei de volta para a margem em um pulo, pois a água estava quase fervendo. Notei que havia uma fina camada de espuma sulfurosa na superfície da água. No instante seguinte, deparei com uma curva abrupta na ravina, e o céu indistinto do horizonte se revelou. O mar refletiu o sol em uma miríade de pequenos pontos brilhantes. Vi a minha morte diante de mim. Mas eu estava cansado e ofegante. Senti uma boa dose de euforia também, por ter me distanciado dos meus perseguidores. Não estava disposto a me afogar naquele momento. Meu sangue estava quente demais. Olhei para trás, para o caminho por onde viera, e escutei.
a não ser pelo zumbido dos mosquitos e do trinar de alguns insetos que saltavam pelos espinheiros, o ar estava totalmente imóvel. Então, ouvi o latido de um cão bem distante, um emaranhado de resmungos, o estalo de um chicote e vozes, que por um momento ficaram mais altas e depois se afastaram de novo. O ruído se afastou correnteza acima e desapareceu. Temporariamente, a perseguição terminou, mas pelo menos eu sabia o quanto de ajuda poderia esperar do povo bicho. Capítulo 13. A negociação.